Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Olá, crianças! Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu trouxe um ovo de Páscoa. Geralmente esses ovos grandes assim tem alguma surpresa dentro. Será que tem algum brinquedo aqui dentro? Vamos ver o que tem aqui dentro. Estou curiosa para saber. Vamos abrir esse ovo. Vejam só, que ovo grande! Vamos ver o que tem nele. Vejam só, quanta coisa legal tem aqui dentro! Opa, isso aqui me lembrou de uma história. Vocês querem saber? Então prestem atenção. Todos os anos, no domingo que antecede a Páscoa, nós cristãos, a gente comemora o Domingo de Ramos, onde algumas pessoas colocam ramos de palmeira nas portas, nos portões, ou então se tem culto, a gente leva palmeiras e ramos para o culto. Mas para quê? É para lembrar que Jesus é o nosso Rei e Salvador. Naquele tempo, Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em cima de um jumento. E as pessoas ficaram tão felizes que saudaram Jesus com ramos de palmeiras. Viva o nosso Rei, nosso Salvador! E colocaram os ramos para Jesus passar. E elas louvaram a Jesus. Hosana, Hosana, louvado seja o nosso Rei que vem em nome do Senhor. Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém para mostrar às pessoas que ele veio para salvar o mundo. Mas quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. E enquanto ele esteve aqui na terra, ele fez muitas coisas boas. Ele amava todas as pessoas e fazia o bem. Ele curou muitos doentes, ele fez muitos milagres, fez cegos enxergarem, fez paralíticos levantarem, deu alegria aos tristes. E ele abençoou as crianças, ensinando muitas coisas boas. E por isso, muitas pessoas seguiam ele por onde ele andava, porque amavam muito Jesus. Mas tinha algumas pessoas que não gostavam de Jesus nem um pouquinho, nem do que ele falava, nem do que ele fazia. Eles estavam planejando matar Jesus. E o tempo foi passando. Numa certa noite, Jesus ele preparou um jantar muito especial para os seus discípulos. Ele pegou o pão, partiu o pão e distribuiu a cada um dos seus discípulos. Depois, ele pegou o copo e distribuiu o vinho para cada um dos seus discípulos e eles tomaram. Os discípulos, eles eram os ajudantes de Jesus. E enquanto eles estavam jantando, um deles levantou. Foi Judas. Judas saiu e foi se encontrar com os homens maus para planejar para eles pegarem Jesus, para eles matar Jesus. E para eles fazerem isso, Judas, ele recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus. Depois do jantar, Jesus foi para um lindo jardim chamado Getsêmani com os seus discípulos. O que ele foi fazer lá? Ele foi orar. Orar pedindo forças ao seu Pai, que é Deus, para tudo o que ele iria passar. E Jesus ficou muitas horas orando para Deus, até tarde da noite. De repente ele ouviu um barulho. Quem era? Era o Judas com os homens maus. E eles vieram. Aí Judas traiu Jesus com um beijo. Depois amarraram ele nas suas mãos e o levaram. Enquanto isso,
Algumas pessoas perguntaram ao Pedro: ei, você aí, você também não é um discípulo de Jesus? Daí ele: eu não, nem sei de quem vocês estão falando. Mas é claro, a gente viu você andando com ele. Ah, não, isso não sou eu, não. Pedro mentiu. E na terceira vez que ele mentiu, cocorocó, 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 o galo cantou. Pedro negou Jesus. Aí, aqueles homens maus com Judas levaram Jesus até o governador romano. Aí o governador romano disse: oh, solta esse homem, ele não fez nada de errado, solta esse homem. Mas o povo gritava: matem Jesus, matem Jesus, matem Jesus. E aí, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Maltrataram Jesus, bateram nele, machucaram ele. E depois pegaram pregos e pregaram ele na cruz. Lá na cruz Jesus morreu. Depois os seus amigos o tiraram dali e o colocaram, envolveram ele, enrolaram ele, o corpo dele, num pano e colocaram ele no túmulo. E agora? Será que Jesus ficou morto para sempre? Não! Ele ficou lá dentro do túmulo. Um dia, sim, ficou. 2 dias, 2 dias. Mas no terceiro dia, algo aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele saiu do túmulo vivo. E aí, o túmulo ficou assim. Vejam só. O túmulo está vazio porque Jesus está vivo. Jesus é a nossa Páscoa. Deus, Ele fez um mundo tão perfeito, mas só que eu e você, a gente faz coisa errada, né? A gente desobedece o pai e a mãe, a gente chama palavrão, a gente responde, a gente briga, a gente tem raiva, a gente tem inveja. E por causa do meu e do teu pecado, a gente fica longe de Deus, bem longe de Deus. Mas e agora? Deus amou tanto o mundo que Ele mandou seu Filho Jesus morrer na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E quando a gente reconhece que a gente faz coisas erradas e pede perdão, Jesus, Ele nos perdoa. E aí, a gente fica de novo assim, juntinho com Deus. E Ele sempre quer nos ajudar todos os dias a fazer o bem. Então, essa é a história que estava escondida dentro desse ovo. Essa era a surpresa que estava aqui dentro. Quem sabe, até quando você for comer um ovo, você lembra dessa história. E ainda quero deixar para vocês um versículo que diz o seguinte, que na verdade é um resumo dessa história, que diz assim, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu desejo para vocês uma feliz e uma abençoada Páscoa.